aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. O anime que aparece pela primeira vez aqui no canal para suas primeiras impressões é Hatagi Kemono, que por sinal é um anime de comédia e aventura que é bem diferente do contexto geral desses animes, tendo em vista que ele é um Isekai, mas é um Isekai que muda todo o padrão e mudou todo o clichê que existe com relação a essas obras. Então já é um anime que chamou minha atenção por conta disso, porque ele seria diferente e ele poderia ser um dos grandes animes da temporada. Mas antes de comentar, peça aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente logo vê que as coisas são bem diferentes do que a gente está acostumado. Primeiro que o protagonista é um lutador de luta livre, né? Aquelas lutas bem louconas. E o que acontece é que esse cara, ele é um amante dos animais. E por ele gostar muito de animais, até mesmo a própria fantasia dele, a roupa que ele usa para poder fazer a propaganda ali de quem ele é, de um lutador forte e tal, é a máscara animal, né? Que ele no caso é como se ele fosse um cachorro meio humano ali e tal. E o que acontece é que ele é muito famoso e ele estaria para a sua luta final. E após aquela luta, acabaria toda a sua jornada como lutador. E no caso, ele começaria a ser de fato agora um criador, ou pelo menos uma pessoa que vive nesse meio. No caso, o seu maior sonho, que ele até mesmo tenta contar para o agenciador dele, é no caso criar um pet shop. Porém, isso não dá muito certo, tendo em vista que quando ele está lutando lá, ele acaba sendo convocado por uma princesa para salvar o mundo dela. Aquele mesmo padrão, né, de clichê ali, de Zekai e tal. E o que acontece é que ele vai para o outro mundo e quando ele chega lá, perdido, sem saber o que está acontecendo, encontra uma princesa pedindo para que ele destrua, que ele acabe com as bestas demoníacas, com os animais malignos que existem no reino. E aí, justamente nesse momento que ele perde a razão e ele começa a ficar furioso e aplica um golpe na princesa, onde até mesmo rola um fanservice, ou melhor dizendo, uma cena eti pra caramba, onde ela fica de bunda pra cima, coitada, toda lascada. E depois disso, ele sai correndo desesperado, né? Porque pra ele fez o certo e a galera teria que ter ajudado ele e tal. Só que o cara agiu de forma bem idiota. E o que acontece é que isso me preocupa, porque durante todo o episódio mostrou que provavelmente ele seja bem idiota, porque sempre o senso de proteger os animais dele estará acima da sua racionalidade. E se isso acontecer, ele pode se tornar um personagem um pouco chato. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que ele acaba indo para a cidade, todo mundo fica reconhecendo ele, vendo que ele é meio bizarro, e a turma chama ele até mesmo de tarado. Também, né, ele tá com aquela escurreca lá que a turma usa na hora de lutar, e por conta disso já é bem chamativo, onde até mesmo ele, quando tira a máscara, ele mostra que ele é um cara até bonitão, ele é presença pra caramba. E aí acaba encontrando dois bestiais, né? No caso, uma meia humano com um gato, e no caso um que é feito um lobo, né? Um cachorro grandão lá, todo realmente transformado. Ele de fato só é mais um humanoide em si. E o que acontece é que a gente vê que os dois tentam ali meio que ameaçar ele e tal. E o que ele faz? Ele sai correndo desesperado para pegar nos dois. E aí é que começa uma coisa interessante. Ele, toda vez que vê algum bicho, algum animal que ele acha bonito, que ele se fantasia, que ele quer acariciar, que ele quer cuidar, simplesmente o que acontece é que ele tem umas visões lá, o êxtase dele, ele excitado, sei lá o que ele tá sentindo, e fica feliz vendo aquilo, né, com os olhos brilham, e fica um troço bem louco e colorido. E isso acontece com qualquer animal que aparece na frente dele. E na minha opinião, isso pode se tornar outro fator a ficar chato na obra, porque eu já comecei a não curtir tanta obra no início, porque ficou meio forçada. Qualquer coisinha que aparecia com flash, ele imaginando, ele é bestalhado. Isso aconteceu já umas 5 vezes só nesse primeiro episódio. Imagina na temporada toda, que serão em torno de 12 episódios, então pode ficar bem chato. Mas o que acontece é que a gente acaba vendo que ele consegue domar ali o coitado do cachorro lá. E é engraçada a cena porque o cachorro fica todo bestalhado, não sabe o que fazer. Outra coisa também que ele consegue fazer é botar medo em todo mundo, onde até mesmo ele acaba cometendo um crime pelo que eu falei, né? Pela questão dele ser mais burro do que usar a racionalidade dele por causa desse negócio de amar animais. Onde ele, no caso, pega uma pessoa
que no caso estava tratando mal outra pessoa, porque a outra pessoa pediu, que no caso era a Meia Lobo lá, que ela até não explica que de fato tudo estava ocorrendo porque ela tinha pedido, era culpa dela. E aí ficou até uma situação difícil, né? Até mesmo ele fala que ele cometeu um crime por causa dela. Apesar de ela dizer que ele também era um cara ruim e tal, mas isso aí é meio que uma tapinha. No fim das contas a gente vê que ele acaba ficando amigo dessa Meia Loba, que ele ajuda, e aí os outros vão embora. E no caso o que acontece é que a gente começa a ver ela meio que instruindo e até mesmo dando uma base melhor do que é o meio humano, o que é humano, explicando um pouco de como vive a vida dos dois ali. Só que é meio bizarro, né? Porque dizem que os bestiais não podem viver com os humanos, que é uma distinção, preconceito e tal, mas você vê vivendo de boa. Tem ali os bestiais vivendo com os humanos. O que acontece é que é meio que emboloadas de explicação, mas eu acho que ela quis dizer talvez seja as bestas que não vivem naquele reino. As que vivem podem viver de boa. É algo que deu pra entender, mas a gente não pode esperar muita coisa desse anime, porque esse anime é meio doido, né? E já deu pra notar isso. E o que acontece é que a gente acaba vendo que ele vai pra guilda, onde até mesmo ele começa a explicar ao dono da guilda o que ele vai fazer, qual é o seu poder e tal. E aí o dono fica meio, cara bizarro, esse cara tá fazendo o quê? E ele não consegue entender nada, porque ele começa a falar sobre o amor que ele tem pelos animais, dependendo do tipo, e todos os animais iriam aí cair perdendo seu amor e ele conseguir domar esses animais. Onde até mesmo acaba vendo a notícia que tem os Cerberus chegando e ele vai lá junto com os caras pra combater. E mano, essa foi a parte mais vergonha alheia do episódio, velho. Porque o cara vai pra cima, né, pra tentar impedir ali os Cerberus de atacar, que são criaturas violentas, demoníacas, e o que acontece é que ele vai justamente pro líder deles, do bando ali, pra poder impedir de fato que os outros ataquem. Enquanto ele faz isso, ele começa a cheirar no rabo. Eu tô dizendo rabo, mas é outra coisa, vocês entenderam. Começa a cheirar lá o bicho pra poder o bicho virar amigo dele e os outros não atacarem. Mano, que bizarro, velho. Que bizarro. Esse anime já começou muito bizarro, pô. No fim, o que acontece é que a melhor cena pra mim até agora, além do início lá, bizarrão, né, dele lascando, no caso, a princesa, foi justamente a parte que ele tá na mesa, né, no finalzinho, conversando que eles vão começar a viver agora, ir atrás de objetivos, e até mesmo falando sobre ele ter negado de ser um herói pra poder viver a sua vida do jeito que ele quer naquele mundo, né, fazer o pet shop e tal. E aí ele fala que os 4 participantes daquela mesa iriam ajudar. E quando a gente vê, no caso, tem uma formiga gigante, velho. Já tem uma formiga fazendo parte do grupo, do nada, gratuito assim, aparece uma formiga. No fim, cara, eu achei esse anime engraçado. Porém, por mais que ele tenha até algumas cenas fluidas interessantes, que eu achei legal com relação ao anime em si, ele carece muito de uma direção melhor pra comédia, pelo menos pra mim. A comédia dele não consegue funcionar comigo. Não sei se é a direção ou é se é a questão da comédia mesmo, o estilo dela. Muitos devem ter gostado da comédia, mas pra mim não funcionou muito bem. Ele é engraçado, mas não é um anime que eu iria amar estar assistindo essa temporada. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!